Bom, eu estou recebendo aqui no nosso Economia e Desenvolvimento a Ayla Machado. A Ayla Machado ela está formando em psicologia, tem uma grande experiência na área, é caxiense lá do meu amigo Germano Rigoto, ex-governador, comentarista aqui do programa, daqui a pouco o Rigoto está voltando. É que o Germano Rigoto hoje é um grande palestrante nacional, então o Rigoto nem sempre está aqui no Rio Grande do Sul. Um grande abraço ao deputado e governador Germano Rigoto, e que é uma figura extraordinária também, ele trabalha muito nessas questões do setor público, na economia e tal, e o Rigoto se especializou nessa questão, sobretudo na questão fiscal do Estado, que é uma questão importante. Mas a Ayla Machado, na verdade, ela estava me contando agora que ela foi um presente de Páscoa para os pais. Ela estava lá em Caxias do Sul, na época da Páscoa, e nasceu lá. Exatamente. Mas um dia depois veio embora já. Vim embora. Só nasceu em Caxias? Só nasci em Caxias, só para me registrar caxiense. Depois eu voltei. Eu sou uma falsa caxiense. Mas que legal, Caxias do Sul é muito bonita, realmente. E hoje, para mim, o gosto assim, Caxias está muito grande, como todas as cidades crescem demais, até porque é uma atração Caxias do Sul na Serra, né? Mas Caxias sempre foi uma cidade muito querida, simpática. Eu ia muito a Caxias quando tinha Flamengo e Juventude lá naqueles tempos, né? Caxias, Flamengo, Juventude e tal. Mas, historicamente, foi muito forte a Caxias do Sul do ponto de vista industrial, do ponto de vista do desenvolvimento econômico do Estado, uma contribuição extraordinária. Mas, Ayla, tu trabalha lá na Russell Bedford, que é uma grande empresa na área de consultoria, de assessoria, de auditoria, tudo isso, né, que ajuda as empresas a se consolidarem no mercado, a crescerem, a se desenvolverem, e trabalha em cima da questão do feedback. O que é o feedback? Bom, vamos lá. No setor de gestão de pessoas, né, a gente faz vários processos, recrutamento e seleção, a integração dos novos colaboradores, mas hoje, né, que eu vim falar mais especificamente do feedback, o feedback ele é uma conversa com o colaborador, de ambas as partes, tanto do gestor para o colaborador, quanto o colaborador para o gestor. E nele se fala pontos de desenvolvimento, coisas que estão funcionando. Então, é aquele momento de troca, sabe, entre o colaborador e o gestor. Perfeito. E existe algum período indicado assim para o feedback? Porque, na verdade, é o seguinte, claro que hoje, eu me lembro, viu, Ayla, não é do teu tempo. Eu me lembro de que lá atrás, quando eu comecei a fazer o jornalismo, há 50 anos eu estou no meio, então as empresas, quando elas contratavam uma pessoa, eu te digo isso porque eu verifiquei isso pessoalmente, trabalhava muito no jornalismo e tal, e o empresário chegava e dizia assim, aqui, ó, eu estou te contratando para te trabalhar, não para te pensar. Hoje é o contrário. Hoje, as empresas valorizam que o funcionário, o trabalhador, o colaborador, que pensa, que ajuda a pensar os projetos. Sim. Existe um período, assim, digamos assim, indicado para que haja o feedback entre, digamos, o líder e os liderados? Sim, perfeita a tua colocação, é exatamente isso. Hoje, as empresas modernas, as empresas em ascensão, elas mudaram totalmente essa linha de raciocínio no qual a pessoa entra, faz o trabalho dela, bate ponto e vai embora. Hoje não é mais assim. Hoje a gente quer ouvir o colaborador e essa é a única forma da empresa também entender os seus pontos de melhoria, né? Então, o prazo, assim, não pode deixar muito tempo sem o colaborador ter um retorno sobre o trabalho dele. Lá, a gente sempre se coloca à disposição para auxiliar o gestor a ter essas conversas, né? Então, a gente fala, assim, de 3 em 3 meses, mas isso seria um período mais relacionado a um feedback formal. Mas o feedback não necessariamente precisa ser a gente agendar uma hora e sentar eu e tu aqui para conversar. O feedback, ele é diário, né? Todos os dias, toda semana que tu fala para o teu colaborador, olha, isso tu fez bem, continua assim que está funcionando. Ó, esse ponto eu vi que tu fez, eu não gostei muito, a gente vai ter que adaptar um pouquinho para encaixar. Então, assim, há um período máximo que o ideal é não deixar passar de 3 meses, né? Pelo menos na nossa concepção, mas semanalmente a gente pode fazer esses ajustes, né? Não precisa ser necessariamente um período fechado, né? Tem que, na verdade, o segredo é colocar o feedback na cultura da empresa, né? Fazer com que os gestores busquem fazer isso com seus colaboradores e também busquem os seus próprios, né? Entender o que eles precisam melhorar, né? Perfeito. Então, na verdade, assim, é uma troca, né, de experiências, né, de visões do negócio, né, que visa exatamente avançar. Normalmente, claro que o líder ele vai, conversa, faz o feedback em cima do funcionário, mas existe a outra via, né? É uma mão de 2 vias. Muito importante, muito importante. Quando se pensa em feedback, se pensa muito no gestor falando com o colaborador, mas a gente tenta fazer sempre os 2 lados.
uma função bem bilateral. Assim como o colaborador ouve os pontos de melhoria, o gestor também tem que estar aberto a isso, né? Porque ninguém nasceu gestor. É algo que a gente vai se adaptando e aprendendo ao longo do tempo. Então, é importante sentar e ter essa conversa franca. E essa abertura, né, para o colaborador não ficar com medo, né? Porque às vezes, como é que eu vou falar para o meu gestor que ele tem que melhorar a tal ponto? E se ele não gostar? Mas não é assim. É uma conversa aberta para dizer, aquele dia, tal atitude tua me deixou um pouquinho desconfortável. Então, sabe, é essa conversa que o gestor também precisa ouvir para se desenvolver. E, na verdade, o feedback, ele bem feito, ele reforça os graus de confiabilidade. Totalmente. Do trabalhador com o gestor e do gestor com o trabalhador. E isso só traz bons frutos, né? Quer dizer, à medida em que há um processo de autoconfiança e de interconfiança entre ambos, quem ganha é a empresa. Sempre, sempre. Porque uma equipe que tem sinergia e que tem abertura para os dois lados conseguirem expor o que está bom, o que está ruim, isso é perfeito. É isso que faz uma equipe confiar uns nos outros e crescer juntos, né? Dentro desse processo, Ayla, desse processo de feedback, existem tipos de feedback? Sim. Existem naturezas de feedback? A gente ouve falar de feedback e às vezes já pensa em algo negativo, né? Ela vem falar o que eu estou fazendo errado. Mas não, o feedback ele é positivo e negativo, né? Assim como o gestor e colaborador têm que expor os pontos de desenvolvimento, os pontos que não estão funcionando, é necessário também dar o positivo, né? Porque muitas pessoas, elas apontam os erros, mas também elas não falam quando está tudo bem. Então, esse trabalho que tu entregou tá legal, tá bom, segue fazendo isso. Isso é muito motivador para o colaborador. Hoje em dia se fala muito que um dos quesitos de permanência da pessoa na empresa nem sempre é o salário, e sim o reconhecimento. E o reconhecimento vem através dessas conversas objetivas, deixando claro o que a pessoa está fazendo bem, né? Deixando claro o que ela tem de talento ali dentro. Porque, na verdade, assim, essa coisa de relacionamentos humanos, sobretudo na área profissional, ela estabelece essa relação do gestor com o trabalhador, com o colaborador. Porque, na verdade, o gestor, ele está gestor hoje, mas lá atrás ele também foi trabalhador, ele também sentiu as dificuldades no exercício do seu trabalho e nesse relacionamento que deve ser sadio, aberto, confiável entre ambos, né? E isso é importante, quer dizer, então o próprio gestor saber que ele, lá atrás, também estava na condição atual que está o seu trabalhador, ou seja, esta empatia profissional deve haver. Exatamente, com certeza. É muito comum, assim, às vezes, com o tempo, a pessoa esquecer de como era, né, antigamente. Chegou lá como, né? Chegou lá como, né? Então, essa palavra que tu usou, empatia, é muito importante no mercado de trabalho, né? De entender o colaborador, até porque o gestor precisa dessa pessoa ali para trabalhar para ela. Mas o colaborador também precisa, é uma troca, entende? Então, sempre precisa ter essa conversa aberta, essa confiança, essa transparência para que isso funcione. Porque, na verdade, o feedback ele também estabelece laços assim, de compromisso do trabalhador com a empresa e do próprio gestor com a estrutura toda, né? Porque eu sempre digo assim, por exemplo, falando de futebol, por exemplo, que é uma coisa, né? O Grêmio, ano passado, foi para a segunda divisão, porque, na minha avaliação, porque faltou compromisso do grupo com o objetivo do clube. O objetivo do clube qual era? Era permanecer, pelo menos, na primeira divisão. Não houve esse compromisso, o que aconteceu? O objetivo foi frustrado. Então, na empresa também acontece muito isso. Sim. Essa falta de compromisso. E, na minha visão, eu estou falando aí diante de uma especialista no assunto, eu sou economista, assim, palestrante e tal, mas tenho esta visão também de ouvi-los, né? Então, na verdade, é preciso que haja essa interação. E ela é fundamental para o desenvolvimento da empresa e dos próprios profissionais, né? É perfeito. É muito importante o feedback também vir de cima, dos altos escalões das empresas, porque o que acontece? Quando vê o Ayla, eu estou colocando toda a minha energia e desenvolvimento em uma atividade, mas talvez essa atividade não seja mais importante hoje para a empresa. Por isso que é importante essa conversa de forma objetiva, que tem que estar ligada a todas as metas da empresa. Qual é a nossa meta para esse ano? É tal. Então, eu vou colocar os meus esforços e energia na meta que a empresa quer seguir, né? Porque a gente trabalha por setor, mas a gente trabalha de uma forma macro, né? Para que toda a empresa alcance seus objetivos. Então, se eu não souber qual é o objetivo da empresa, talvez eu vou estar colocando energia numa atividade que não faça sentido naquele momento. E isso serve para todos os níveis na empresa, tanto de gestão
gestão quanto os estagiários, menores aprendizes, auxiliares, todos os níveis precisam estar dentro e adequados à meta máxima da empresa. E que todo mundo saiba qual é também. Perfeito. Na verdade, para nós concluir essa entrevista, Ayla, nós já, de certa maneira, já pincelamos essas questões que dizem respeito à importância do feedback no mundo empresarial. Mas, resumidamente, que tipo de importância tu atribuis ao feedback no desenvolvimento econômico, social? Porque a empresa, toda empresa, ela é um núcleo de trabalho que tem um objetivo, mas na busca desse objetivo, na sua constituição em busca desse objetivo, ela exerce uma função social extraordinária, dando emprego, gerando renda para a comunidade e fazendo com que a comunidade em que ela está inserida, ela também se desenvolva. Então, por isso que é importante, né, o sucesso empresarial. Exatamente, porque vai muito além do horário de trabalho, né? O desenvolvimento da pessoa, ele segue extra-trabalho. Fora dali. Fora dali, exatamente. Então, assim, e uma coisa que é muito importante, falando de feedback, é ele ser sempre objetivo. É isso que vai fazer a diferença. As pessoas precisam sair dessa conversa, precisam sair desse feedback sabendo o que eu tenho que melhorar. Teus pontos de melhoria são esse, e o que tá bom, o que eu estou fazendo certo, isso. Somente de forma objetiva o feedback vai fazer sentido tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal dessa pessoa. Então, assim, por exemplo, uma coisa que é um custo para a empresa, desligamento. Desligamento é um custo para dentro da empresa. E quando a pessoa não sabe bem o que ela precisa fazer para melhorar, ela acaba que pode pedir para ir embora, porque para ela não entende o que ela está fazendo ali, né? Então, quando o feedback é claro, ele retém o colaborador. E isso, economicamente, para a empresa é ótimo, porque uma pessoa insatisfeita que pede para sair, para a gente, gestão de pessoas é algo ruim, porque a gente sempre quer contratar alguém que fique conosco, mas também falando de uma maneira financeira, também é ruim para a empresa. Então, a ideia é que essas conversas aconteçam, sejam objetivas, claras, de certa maneira acolhedoras também, não é para apontar erros, e sim desenvolvimento, né, para que a pessoa permaneça na empresa e que só assim a gente consegue fazer algo a longo prazo, né? Um colaborador que aprende a função e vai embora em uma semana, um mês, 2, todo mundo sai perdendo, né? Então, no momento que a gente tem uma continuidade, tanto a empresa, tanto o colaborador, tanto a equipe, todo mundo sai ganhando. O feedback da empresa, ele também é um sustentáculo assim da qualificação e aperfeiçoamento do profissional. Veja bem, com certeza. Eu outro dia estava vendo um dado aí, que eu não sei se é lá da Fundação Getúlio Vargas, onde eu estudei, mas que nos próximos 3 anos ou 4 anos, não me lembro bem esse dado, 3 anos eu acho que era, o mercado estaria necessitando de 360 mil profissionais qualificados da área de tecnologia da informação. Ou seja, nós estamos vendo que o mercado de trabalho hoje está ofertando empregos que são hoje qualitativamente mais exigentes, né, em relação a empregos anteriores. E isso também, o feedback, ele acaba tendo um papel mais transcendental na empresa, porque ele ajuda nessa qualificação dentro da empresa daquele profissional. Sim, com certeza. Antigamente, a gente fazer uma faculdade era o suficiente. Hoje em dia é só o início. Hoje em dia é o primeiro degrau, é o primeiro passo. Depois vem pós-mestrado ou tecnólogos, para quem não consegue fazer uma graduação um pouco mais cara. Então, é só o início de uma longa trajetória e precisa ter a abertura, né? Isso Perfeito. É algo importante para a gente, né, concluir que a gente precisa ter abertura para ouvir, absorver as críticas positivas e negativas e usar isso a nosso favor, né? Não levar para o lado pessoal. Perfeito. Eu quero agradecer muito eu fico muito feliz que a Russell Bedford teve essa abertura conosco aqui e está trazendo profissionais como a Ayla Machado e as outras que vieram aqui, que vão continuar vindo aqui e passando para você. Eu aprendo muito aqui, toda vez que eu entrevisto pessoas como a Ayla e o pessoal da Russell, aprendo muito a questão, não só a questão empresarial, mas a questão da vida, que é a vida que nós temos. Nós hoje despendemos, nós sabemos isso aí, a maior parte do tempo nós vivemos em função do trabalho. E o trabalho, segundo especialistas do mercado, especialistas da filosofia do trabalho e tal, o trabalho é a coisa que é mais importante para a vida do ser humano. O trabalho produtivo, quando a pessoa se sente produtivamente útil para a sociedade. Então, a Russell exerce esse papel. Parabéns aí ao Bruno, aos executivos da Russell e a esses profissionais que nos dão, através aqui da televisão, desse canal e desse espaço, a oportunidade
de ter sensibilidade para entender essas coisas e ajudando, claro, a milhares de pessoas. A gente que agradece o espaço, é sempre muito bom poder falar da empresa, das nossas ações, a gente que agradece mesmo. Muito bem, muito obrigado, Ayla Machado, que é da Russell Bedford, que é analista de gestão de pessoas lá de Caxias do Sul, nossa caxiense. Um abraço e obrigado, até a próxima. Muito obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos aí com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.